Você está passeando no shopping e se depara com uma criança deitada no chão, batendo os pés e ao tentar resolver, o comportamento pode se intensificar. O que será que aconteceu? Ao explicar ou acalmar, a criança não conseguiu entender nada. Por que será? Meu nome é Yasmin Xavier, eu sou neuropsicopedagoga na Clínica Casuly e no vídeo de hoje vamos falar sobre as temidas birras. Quando não compreendemos sobre o desenvolvimento infantil, sobre o desenvolvimento humano, é comum pensarmos que a criança faz birra para afrontar os adultos, que as crianças que apresentam esse comportamento são mal educadas e que a culpa geralmente é dos responsáveis. Hoje eu estou aqui para te dizer que não existe um culpado. Na verdade, o que acontece é que momentos como esse varia da fase de desenvolvimento da criança, da personalidade. Então, aos 2 anos é muito comum comportamentos como esse. Mas, apesar de ser normal e esperado para a faixa etária, é importante que, enquanto adultos, saibamos conduzir de forma respeitosa e ensinar as crianças a passar pela nuvenzinha da emoção da melhor forma possível. Os 2 anos é uma fase em que a criança está descobrindo o mundo, está em busca constante por uma autonomia, estão se sentindo mais independentes e querendo resolver tudo sem ajuda, mas ainda não apresentam condições para realizar tudo sozinhos. Também não apresentam uma maturidade cerebral e a linguagem verbal para explicar o que está acontecendo, o que estão sentindo, ainda não está totalmente desenvolvida. Então eles ficam nesse combate entre querer fazer tudo sozinho, mas ainda não conseguir. E isso pode gerar uma emoção que vem acompanhada de uma explosão emocional. Então, o primeiro ponto é não se culpar por esses momentos, faz parte do desenvolvimento da criança. No momento da explosão emocional, é comum que a gente queira conversar, explicar para a criança o que está acontecendo, buscar o motivo pelo qual ela está chorando, mas ao invés de acalmar, algumas crianças podem intensificar o seu comportamento. E antes de explicar o porquê isso acontece, vamos utilizar a nossa mão para compreender algumas situações. Vamos dividir a nossa mão em 2 partes. O andar de cima vai ser responsável pela parte lógica, essa parte da nossa mão, e a parte de baixo, o lado emocional. Quando uma criança está em uma crise de birra, uma explosão emocional, o corpinho dela fica em estado de alerta constante e libera 2 hormônios, a adrenalina e o cortisol. Enquanto ela está nesse momento, é como o andar de baixo, ou seja, o lado da emoção, tome conta de tudo. Ele está no controle, fazendo com que a parte racional fique inacessível. E nesse momento ela não consegue pensar, raciocinar, só consegue sentir. Então, quando tentamos conversar com a criança nesse momento, ela não corresponde às nossas expectativas. Mais uma vez, ela não faz isso para confrontar o adulto. Ela simplesmente não consegue por uma imaturidade cerebral. Quando a criança estiver em momento como esse, evite dar muitas explicações. Sua criança pode não te ouvir e pode gerar uma intensificação do comportamento e gerar no adulto também um estresse ainda maior. Durante as explosões emocionais, menosprezar as emoções e sentimentos das crianças também não é um bom caminho. Evite dizer frases como: "Que feio isso que você está fazendo", "Que bobeira, você já está grande para estar chorando desse jeito". Isso não é motivo para choro. Quando fazemos isso, além de minimizar o que a criança está sentindo, reprimimos e mostramos para a criança que ela não tem espaço para sentir e expressar suas emoções. Não ignore as emoções da sua criança. Muitas vezes acreditamos que ignorar as emoções das crianças vai fazer com que ela passe pela nuvenzinha da emoção mais rápido e que estamos ajudando essa criança ou ensinando a ela como lidar com esses momentos. Mas, na verdade, sua criança não precisa ser ignorada, ela precisa da sua ajuda.
pois devido à sua imaturidade, ela não consegue se autorregular sozinha e precisa do adulto nessa condução. Quando ignoramos as crianças em momentos de frustrações, de explosões emocionais, a emoção não desaparece, ela é apenas reprimida e, com o passar do tempo, procura uma forma de aparecer. Pode ser através de comportamentos mais agressivos, sintomas psicossomáticos, ansiedade, dentre outros. E essas consequências vão aparecendo ao longo da nossa vida, na adolescência e na vida adulta. Impacta diretamente a forma com que nós lidamos com as nossas emoções. Por mais difícil e desafiador que seja, não leve para o lado pessoal. Durante o momento de raiva e frustração, é comum que a criança fale frases do tipo: "Eu não gosto de você, você é chata". Lembre-se que quem está no comando é o lado emocional, é o lado direito do cérebro. Então, uma forma que a criança tem de expressar o que está sentindo e responder de volta, dar punições nesse momento não é viável. Em momentos de birra, sua criança precisa de ajuda para se autorregular, reduzir o estresse e fazer com que os dois lados do cérebro se reintegrem, ou seja, fazer com que o andar de cima, o hemisfério esquerdo, esteja tão acessível quanto o andar de baixo, para que assim ela consiga compreender o que está sentindo e utilizar o lado racional para explicar o que aconteceu. E aí sim aprender sobre situações como essa. Antes do aprendizado, precisamos atender às necessidades emocionais da criança e precisa do adulto, que é o cérebro maduro da relação. Calma e a paciência são pontos chaves para esse processo. Se esse vídeo fez sentido para você, não deixe de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. Até o próximo vídeo!